Fala aí, turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo para vocês no canal pessoal. E nesse vídeo vamos passar para vocês aqui uma configuração de PC Gamer. Custo-benefício, turma. Custo-benefício aqui, né? Pensando também em possibilidades aí de upgrade no futuro, sem que você fique se preocupando em ter que trocar muita coisa. Na verdade, não. Na verdade, se você quiser mais desempenho que isso aqui, é só mudar a placa de vídeo. O restante inteiro aqui a gente vai estar mantendo, né? Porque eu quero casar uma placa mais legal, quero casar uma fonte legal, um SSD de um tamanho razoável, para que vocês possam então estar aproveitando tudo de melhor do PC sem se preocupar demais. Então eu vou passar as configurações para vocês como o essencial. Lembrando que, como a gente está falando de um PC custo-benefício, qual que é a minha ideia? Eu quero passar para vocês a base desse PC bem gostosa com este meninão aqui, com Ryzen 5700G, para que vocês possam usar a placa de vídeo integrada ao processador dele nesse início. Ou se você já puder também, por ter um orçamento um pouquinho maior, já pode começar colocando uma placa de vídeo. Eu vou falar depois também sugestões de placa de vídeo que vocês podem estar casando aí com esse processador, tá bom? Lembrando que todas as peças que eu vou recomendar aqui para que você possa estar casando, o link para compra vai estar aqui na descrição. Comprando pelo link, vocês ajudam diretamente o meu trabalho aqui no canal a continuar também, tá bom, turma? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pro seu amigo aí que tá doidinho para montar um PC Gamer mais custo-benefício aí, sem ter que trocar muita coisa depois. Na verdade, não vai ter que trocar nada quando quiser fazer uma melhorazinha no PC, né? Então, qual que é a nossa base? A nossa base é o gostoso 5600G, processador muito bom, com 6 núcleos e 12 threads. É bem interessante aí, né, o investimento nesse processador. Eu quero lembrar vocês que ele é mais forte, né, em média 5 a 7, dependendo, 10% a mais do que o Ryzen R5 3600. E eu quero lembrar também, é claro que não é porque ele tem o G que ele é inferior a qualquer processador que não tenha G. Antigamente, quando a gente falava deixa eu colocar pra cá que eu vou pagar isso aqui, 3200G, 3400G, infelizmente esses processadores eles têm uma coisinha que não é muito legal. Eles não têm muitas linhas PCI Express, turma. Então, quando você coloca uma placa de vídeo, vocês podem observar que ela fica em 8x. Em alguns tipos de comportamento estranho também é o seguinte: quando você vem e coloca um SSD M2 na primeira porta e coloca uma placa de vídeo, às vezes o SSD M2 nem é detectado. Então, tem essa questão aí, coisa que esses aqui não passam por isso, porque eles têm todas as linhas PCI Express normais de um R5 3600 ou de X, de qualquer outro. A única diferença é que estes aqui, 5600G e 5700G, eles são só o PCI Express 3.0. Vale a pena lembrar isso aí. Mas como a gente está falando de uma certa forma de um PC mais custo-benefício, eu vou pesquisar depois uma B450 custo-benefício para poder estar colocando no link para vocês, uma GB, porque nós temos conteúdo aqui no canal otimizando esse processador em placas-mãe GB, ou seja, a tela de BIOS vai ser igual, para que vocês possam estar extraindo mais desempenho aí gratuitamente com o conteúdo que a gente já tem num computador como esse, tá? Então, vai ser aqui uma B450, já que ela também segura o PCI Express em 3.0, e isso para a placa de vídeo só muda em topos de linha, topo do topo de linha, e é coisa de até 3%, ou seja, a perda de desempenho de você colocar uma placa de vídeo 4.0 no 3.0 é insignificante. Só tem um caso que não é insignificante, que seria uma Radeon 6500 XT. Nós temos vídeo disso e eu espero que vocês não comprem essa placa de vídeo, tá? Porque ela é 4.0 4x. E aí o que acontece? Quando você coloca no 3.0, um 3.03, aliás, 4x, né? É bem diferente a largura de banda aí, tá? Do que ela poderia entregar. Então ela acaba ficando bem fraca, tá? Ela não é placa de vídeo custo-benefício, não. É uma placa de vídeo que você tem que estar fugindo dela, tá? Compre NVIDIA e seja feliz. Memória RAM, quero deixar duas opções para os senhores. Vamos supor que você vai montar esse PC agora, mas não tem, na verdade não vou passar 3600 porque eu quero ter 100% de certeza que vai funcionar para qualquer um de vocês. Vamos passar aqui então a seguinte situação. Vamos supor que você vai ficar bastante tempo com esse computador. Comece a pensar se já não vai ser mais interessante investir em duas de 16 GB, né? Ao mesmo tempo, eu vou deixar para vocês uma opção de memória que eu sei que sobe, vou deixar uma opção única, tá? 4x8
de 3.200. Então eu vou deixar para vocês aí as duas opções. Não vou nem colocar dessa vez 2x16, eu encontrei uma memória que finalmente eu sei que funciona na placa-mãe que vou recomendar. 4x8 3.200 ou 2x8 3.200. Ou seja, a gente está falando de 32 GB ou 16 GB. E aí você começa a pensar no que eu estava falando sobre longevidade. Se você vai ficar muito tempo com esse computador, já pega aqui. Porque pode ser que esses títulos mais novos de jogos venham utilizar mais que 16 de RAM. Hoje eu lembro de Microsoft Flight Simulator 2020 que usa, mas tem outro joguinho, outro que já usa. Warzone, por exemplo, não usa e é pesadíssimo. São poucos jogos que usam. Mas se a gente está falando de você ficar muito tempo com esse computador, eu imagino 3 a 5 anos, se não mais. Se for este o seu caso, você já salta aqui para 32 GB. Eu sei que vai dar uma pesadinha aí esse esforço, só que vai valer muito a pena, tá? Vou deixar para vocês também duas opções de fonte de alimentação. E aí eu já quero perguntar para os senhores. Que tipo de jogos... É 650, não é 655. Que tipos de jogos vocês jogam? Porque assim, se vocês forem colocar uma placa de vídeo muito forte aqui nesse sistema, que na realidade um 5600G você poderia estar colocando até uma 3070 e quem sabe uma 4060 em fevereiro. O que acontece? Para uma 3070 ou uma 4060, isso aqui dá. Se você for querer algo bem além disso, aí você já vai ter que saltar para essa daqui, tá? Seria no mínimo um 650, mas eu acredito que 550, pensando em 4060 ou 3070, que é a grande maioria dos upgrades que vocês vão fazer, já é o suficiente, tá? Eu vou deixar SSD custo-benefício para que vocês possam instalar os jogos aí e não se preocupar, porque ele vai durar muito tempo. Vou deixar um gabinetão bem legal, para que tenha um bom fluxo de ar, deixar um kit com 5 ventoinhas, então vocês vão colocar 3 na frente jogando ar para dentro, uma aqui em cima jogando ar para fora, mais ou menos próximo aqui, onde estaria o processador aqui estaria o VRMzinho, né, a alimentação do processador na placa-mãe, então ela vai estar expulsando esse ar quente por aqui, e uma na traseira aqui jogando ar para fora. Então nós temos a entrada de ar, o ar entra, esquenta e sai, lei da física aí, né, turma? Então eu vou deixar essa configuração aí mais custo-benefício para vocês e vou deixar também algumas opções de placa de vídeo que eu confio e que fica bom nesse setup aí. Lembrando que escolha a placa de vídeo agora se você já for saltar para a placa de vídeo baseado no jogo que você joga. Se você não for saltar para a placa de vídeo, usa a integrada e faz o nosso tutorial aí de PBOzinho, de overclock, para que você tenha mais desempenho de graça. Muda bastante ali a situação do computador quando a gente dá aquela configuradinha boa aí e essas otimizações de BIOS. Aproveitem que esse final de semana passado a gente fez ali, né, a preparação do nosso PC para poder receber o novo Windows 11 22H2. Então você já pode pegar também, depois que chegar nessas peças, se preparar daquela maneira e dar aquela formatada bem legal para que tudo fique redondinho e funcione muito bem aí no seu computador, tá bom? Então seria essa a base hoje de um PC excelente custo-benefício. Você só precisa decidir com relação à memória e fonte, dependendo do que você quer, mas o restante inteiro você vai manter até o fim da vida útil desse kit. Supondo-se que daqui 3 anos você precise de um processador melhor, essa placa-mãe você poderia colocar até um 5700X, 5800X, que já teríamos 30% a mais de desempenho em cima disso aqui, que já seria muito legal também, tá bom, turma? Se por acaso vocês encontrarem, né, o 5700G com bom preço, eu vou deixar ele na lista. Mas às vezes ele tá 2.000, às vezes ele tá 1.600. Se quiser saltar, também vale o salto pela quantidade de núcleos. Lembrando que se eu falei que esse aqui é mais forte 5% que é o R5 3600, o 5700G é também mais forte 5%, que é o R7 3700X. Tá? Então essa é uma coisa que a gente tem que lembrar também, tá? E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.